Brothers and sisters, as you know, Irmãos e irmãs, como sabem, as responsabilidades da liderança das auxiliares na ala e na estaca estão aumentando substancialmente, bem como as de todos os membros do conselho da ala. Essas importantes questões são abordadas no capítulo 3 até o capítulo 12 do Manual 2. Se pudermos ajudar o conselho da ala a funcionar como deve, a obra do Senhor será muito facilitada. Para ajudar-nos a implementar essa orientação, seremos instruídos agora pelos elders Richard G. Scott, Robert D. Hales e Neil L. Anderson do Quórum dos 12 Apóstolos, habilmente auxiliados pelo elder Craig C. Christensen dos 70 e pelos presidentes gerais das auxiliares. Vou anunciá-los pelo nome, transmitindo-lhes nossa gratidão por seu serviço eficaz nos respectivos chamados. São eles: a irmã Julie B. Beck, da Sociedade de Socorro, irmã Elaine S. Dalton, das Moças, irmã Rosemary M. Wixom, da Primária, irmão Russell T. Osgathorpe, da Escola Dominical, e o irmão David L. Beck, dos Rapazes. Muito obrigado, Elder Nelson. Estamos contentes de estar com vocês hoje nesta sessão de treinamento. Nosso objetivo é falar sobre como usar o conselho da ala para atender às necessidades dos membros da igreja. O Senhor nos deu o conselho da ala para ajudar-nos no resgate daqueles que estão voltando para a igreja, no trabalho missionário, no bem-estar e na motivação e fortalecimento das pessoas, dos pais e da família. O que queremos fazer é compartilhar com vocês exemplos do mundo inteiro sobre como o sacerdócio e as auxiliares trabalham em conjunto para realizar algo digno de nota. Vamos convidar o Elder Anderson a liderar um debate sobre como preparar-nos. A preparação espiritual é um assunto importante. Vamos começar com um exemplo da Coreia do Sul. Veremos uma presidente da Sociedade de Socorro dar uma designação importante à irmã Lee. Vamos assistir. Os líderes sabem, ao se esforçarem para servir os filhos do Pai Celestial, os líderes da igreja se preparam espiritualmente a cada dia. Os líderes sabem que quando são espiritualmente preparados, podem receber revelação e quem precisa de ajuda e sobre como atender melhor às necessidades das pessoas. Essa inspiração vem da mesma forma que o Senhor prometeu que viria nos primeiros líderes da igreja. E eis que te falarei a tua mente e o teu coração, pelo Espírito Santo. Este é o Espírito de revelação. Há poucos meses, na reunião de presidência, a irmã Lee recebeu a designação de planejar e dirigir uma reunião da Sociedade de Socorro em um dia de semana. Ao começar a preparar-se, ela abriu o Manual da Igreja 2, que lembrava que uma parte importante da preparação das reuniões da Sociedade de Socorro é buscar a ajuda do Senhor por meio da oração. O aconselhamento com o Pai Celestial foi a parte mais importante da preparação para aquela reunião. Ele conhece e ama as irmãs melhor do que eu e sabe de suas necessidades. A irmã Lee sabia que precisava da ajuda do Pai Celestial. Embora continuasse a colocar as necessidades de sua própria família em primeiro lugar, encontrou tempo para também buscar a orientação do Espírito a fim de cumprir seu chamado. Orou diligentemente, estudou as Escrituras, ponderou sobre sua designação, aconselhou-se com outros líderes, buscou inspiração como parte de seu jejum mensal e passou a trabalhar para preparar a reunião, estudando e aplicando os princípios selecionados do Evangelho em sua própria vida. Leu o conselho de outras reuniões da Sociedade de Socorro encontrado no Manual 2 da Igreja e decidiu concentrar seus esforços em ajudar as irmãs a cumprirem os objetivos da Sociedade de Socorro. Preparou atividades significativas para ajudar todas elas a aplicar pessoalmente os princípios ensinados. Dia a dia,
foi se tornando mais clara sua visão de como a reunião deveria ser e de como ela poderia atender às necessidades individuais das irmãs. Quando o dia chegou, a irmã Lia estava bem preparada. Ainda não sabia exatamente o que deveria dizer ou como a reunião seria conduzida, mas como tinha se preparado espiritualmente de outras maneiras, estava confiante que o Espírito do Senhor a orientaria na reunião para atender às necessidades de suas irmãs. Eu tinha me preparado bem. E quando comecei a falar, soube o que devia ser feito. Foi impressionante. Continuei a orar no coração sobre o que deveria dizer e a mensagem que deveria transmitir. E fui abençoada de modo a conseguir fazê-lo. Quando se preparam espiritualmente, os líderes desfrutam da companhia do Espírito Santo. Guiados por revelação, eles planejam e executam o trabalho do Senhor de maneira inspirada. Depois, necessidades reais são atendidas, corações são mudados e vidas são abençoadas. É por isso que os líderes espirituais se preparam espiritualmente para realizar o trabalho do Senhor. Os líderes se preparam espiritualmente e com essa preparação eles são capazes de receber inspiração para orientá-los. Voltamos com a irmã Beck e a irmã Wixon. O que aprendemos com a irmã Lee? Bem, a Sister Lee disse, foi impressionante. E é impressionante como o Senhor procura e espera meios de abençoar-nos. Sim, e muitas vezes, Elder Anderson, eu encontrei líderes que pensavam que se eles apenas trabalhassem mais, se aumentassem ou ampliassem ou decorassem algo para o qual planejaram tudo, cada lição, cada aula, cada atividade, até o último detalhe, então tudo estaria bem. Mas, às vezes, ao fazermos isso, não deixamos espaço para o Espírito Santo ajudar-nos. Vimos o exemplo da irmã Lee. Ela deixou algum espaço para ser influenciada pelo Senhor ao cumprir as suas responsabilidades. E acho que ela se concentrou nas irmãs que veria naquela noite e orou para saber quais eram as necessidades delas. E assim, sabendo, não é uma oração geral, é uma oração específica, certo? E acho que isso também contribuiu para que ela se preparasse tão bem. Ela tinha amor por aquelas irmãs. Sim, ela disse que manteve uma oração no coração, estava orando continuamente. Ela estava de prontidão para Sim. receber, mas confia no Senhor que Ele irá. E adorei, por exemplo, a parte em que ela disse que ajudou sua família. Ela era mãe, servia sua família, mas encontrou tempo para preparar-se. Quando temos a confiança de que somos uma boa mãe, ou um bom pai, ou uma boa filha de Deus, ou um filho de Deus, confiamos que Ele vai nos ajudar. É fundamental, não é? É. Vemos, portanto, tal como disse o presidente Monson, que quando estamos a serviço do Senhor, podemos esperar a ajuda do Senhor. E isso, mesmo com nossas fraquezas, pois não somos perfeitos, procuramos guardar os mandamentos e orar, e não podemos deixar de buscar o Senhor e de ser obedientes. Mas se estivermos fazendo nossa parte, veremos como esse espírito de revelação pode vir não apenas para o bispo, mas para todos os envolvidos, como dissemos, neste trabalho espiritual de que participamos. Deixem-me fazer uma pergunta. O que acontece quando não sentimos que recebemos revelação, mas temos que seguir em frente? Talvez tenhamos que dar uma aula, talvez tenhamos que tomar uma decisão. O que fazemos? Neff esteve em uma situação semelhante. Em 1 Neff, quando voltou para buscar as placas, ele disse: "Eu fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente." O que isso significa? É um exercício de fé. Voltamos àquele conceito. Sabemos de quem é esta obra. Sabemos que o Senhor tem em mente. Se nos movermos na direção dele e de suas orientações, não erraremos. Não podemos apenas sentar e esperar que a revelação chegue, se houver trabalho a ser feito e se alguém precisar de cuidados.
Ele até disse que nos seria concedido no momento exato. Portanto, temos que seguir em frente em meio à escuridão, sabendo que a luz virá. Que papel têm as Escrituras em tudo isso? Pedro referiu-se no Novo Testamento a poços sem água, mas é verdade que vocês têm continuamente reabastecido o poço, não é? Temos. E quando estou confusa ou em dúvida sobre algo, apenas abro as Escrituras em algum lugar e isso me traz o Espírito suficiente para que essas dúvidas desapareçam. Sim. Qual é a sua experiência com isso, irmã Wixon? Abrir e começar a ler. Eu descobri que quando me esforço todos os dias para reservar um tempo tranquilo para ler as Escrituras, encontro respostas nos lugares mais incomuns. Pode ser uma palavra ou frase, mas é o que o Senhor quer e precisa que eu ouça naquele dia, com a mente aberta e o coração receptivo. Oh, que conselho excelente! Vocês duas são grandes exemplos. Somos muito gratos por sua excelente liderança na igreja. Imediatamente após alguns comentários finais, vamos passar a um debate com o Elder Christensen e outros a respeito do Conselho da Ala. Quero apenas concluir com este comentário. Este é um trabalho espiritual. Ele somente pode ser feito à maneira do Senhor. E para isso, temos que acreditar nele. Adoro estas palavras do Salvador. Não temas, crê somente. Tenham confiança de que podem ser parte da solução para seu pequeno ramo ou para sua ala, seja qual for o seu chamado. A revelação está espalhada entre nós e sei que o Senhor responde a nossas orações. Sei que Ele vive e que este é seu santo trabalho. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo.